quando eu chego em um cliente novo, principalmente os clientes novos, né? E eu não conheço o processo do cliente, cara, eu sou fascinado por processo. Então, eu peço logo de cara, eu preciso de alguém que conheça todo o processo para me explicar, que eu quero entender. E eu faço que anotações sobre o processo. Eu crio na minha, num papel, numa prancheta, né, um passo a passo desse processo para que eu consiga entender como funciona, para então começar a fazer as inspeções. Entender como funciona vai te dar um entendimento até da inspeção de forma diferente. Você vai começar a visualizar algo bem diferente quando você conhece o processo, tá bom? Quando você tem equipamentos, né, com troca térmica também, a maioria das vezes, que eu já vi muitos documentos assim, o pessoal não pede para abrir o equipamento, não pede para fazer a abertura das tampas, né? Aqui você está vendo um equipamento já com a tampa aberta. Mas imagina, eu já peguei situações do pessoal fazer as inspeções e não medir o espelho, né? O espelho. Por que que é necessário fazer a medição de espessura, igual eu estou fazendo aí? Do espelho do equipamento, do trocador de calor. Porque quando você passa a analisar o processo, você vê que são dois fluidos, são duas pressões diferentes, tá? São duas pressões diferentes, e aí você precisa calcular, né? Para um prontuário, você precisa calcular os espelhos como se fossem tampos planos, né? Com esse monte de reforço que são os tubos, e também os tampos, que são a parte externa, né? Com a pressão do fluido número 2. Então, imagina que quando você pega um equipamento como esse, se você não entende do processo, você faz uma cobrança também, uma precificação, cara, errada. Porque eu preciso de dois cálculos, dois prontuários praticamente, eu vou ter que gerar para um equipamento com troca térmica desse tamanho, tá certo? Então, isso aí também fica bem visível. Outros equipamentos, esse aqui, por exemplo, é um equipamento muito grande, é um equipamento que trabalha no processo de fabricação de açúcar, tá? Então, imagina que, olha o tamanho que é o equipamento, eles são gigantes, né? E são equipamentos muito grandes e muito difíceis também de inspecionar. E também de calcular. Se você for fazer uma inspeção de um equipamento como esse, né? Também sugiro o método de elementos finitos. Cara, tem que tomar muito cuidado. Geometria diferenciada, né? E reforços estruturais, tudo MEF, média de elementos finitos, porque senão você não consegue gerar um documento legal. É importante falar sobre isso, porque às vezes você tem situações, né, sei lá, faz lá é o que aconteceu essa semana com um dos nossos seguidores aí, um dos nossos alunos, ele falou, Marcos, eu dei o preço lá, X, né, cara, eu preciso eu preciso entender como que vai ser. E aí, na conversa, ele ficou sabendo que, ao invés de cálculo manual, ele ia ter que usar MEF em praticamente todo o trabalho, né? Porque eram autoclaves, e aí eu vou falar sobre autoclave aqui também. Então, imagina que é muito difícil você, né, ter essa informação depois que você já precificou, depois que você já bateu o martelo com o cliente. Por isso que tem que entender essa situação e, cara, assim, ó, focar e falar, não, peraí, se eu tenho dúvida, eu vou pedir mais informação para o cliente, eu vou fazer uma visita no cliente para me entender, eu quero ir lá para ver o tipo do equipamento, o que ele tem, o que ele não tem de documentação, para depois, né, gerar uma proposta.